Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde em instantes terá início a 62ª sessão ordinária do ano. Quem nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas, sempre a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, são votados os requerimentos, indicações, moções e outros documentos, além do momento do pinga-fogo, onde os vereadores vão à tribuna para falar de assuntos relevantes de todo o município. Já nas sessões de quinta-feira são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Lembrando que você também pode acompanhar a sessão ao vivo através do portal câmarasjc.sp.gov.br e também através do nosso Facebook, onde você encontra algumas notícias sobre a Câmara Municipal. Além disso, tudo o que acontece em tempo real, você pode acompanhar através do Twitter. E as sessões na íntegra e todo o material produzido pela TV Câmara, você confere no nosso canal do YouTube. Nós vamos agora a um breve intervalo. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui. Pode. Convoco o senhor secretário vereador Rogério Ciborgue para fazer a verificação de presença. Boa tarde, presidente Juvenil. Boa tarde, imprensa, público presente e vereadores. Ordem do dia, 62ª sessão ordinária, dia 19 de outubro de 2017. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereadora Renata Paiva, vereador Esdras Andrade, vereador Valdir Alvarenga, vereador Ciborgue, vereadora Amélia Naomi, vereador Roberto Deleven, vereadora Flávia Carvalho, vereador Wagner Balieiro e vereador Dr. Elton. Por enquanto, são esses os vereadores presentes até o momento, nobre presidente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que o poder emana do povo, declaro aberta a 62ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Rogério Ciborgue que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Antes, vereador Ciborgue, pela ordem, com a palavra, vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir para a inclusão na pauta de hoje, para a leitura, senhor presidente, do projeto de lei número 403, que fixa critérios para a escolha de superintendente, diretores e membros dos conselhos administrativo e fiscal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, alterando a Lei 4.220, de 8 de julho de 1992. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rogério Ciborgue. Já trouxe para ler. Projetos novos a serem lidos, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo em rito urgente, o término dos prazos para pareceres às comissões, relator 6 de novembro, revisor 13 de novembro, presidente 21 de novembro. Processo em ritos ordinários, o término dos prazos para pareceres das comissões, relator 21 de novembro, revisor 5 de dezembro, presidente 2 de fevereiro de 2018. Processo número 13363/2017, ao projeto de lei 394/2017, autoria do vereador Lino Bispo, onde dispõe sobre as casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistema de monitoramento por câmera de vídeo e da outras providências. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 6 de novembro de 2017. Processo número 13369/2017, ao projeto de lei número 395/2017, de autoria dos vereadores Fernando Petit, Marcão da Academia e Dulce Rita, onde autoriza o Poder Executivo a utilizar a instalação do sistema de captação de energia solar e do sistema de captação de armazenamento e utilização de águas pluviais e telhados verdes nas construções de novos prédios públicos, locação ou reforma,
Comissão Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Processo número 13787/2017 ao projeto de lei número 398/2017, de autoria do vereador Fernando Petit, onde autoriza o Poder Executivo a criar o selo Produto Produzido em São José dos Campos e dá outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Processo número 13825/2017 ao projeto de decreto legislativo número 26/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita, onde denomina o gabinete da presidência da Câmara de São José dos Campos de sala Dr. José Rubens Barbosa. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Processo número 14073/2017 ao projeto de lei número 399/2017, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, onde autoriza a circulação de bicicletas nos bordôs de pista de rolamento quando ciclovia, ciclofaixa ou acostamento adjacente apresentar impropriedade de uso. Comissões Justiça e Transporte, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Processo número 14074/2017 ao projeto de lei número 400/2017, de autoria do vereador José Dimas, onde denomina a Avenida 1, localizada no bairro Altos dos Ipês, de Rua Joaquim Alves Teixeira. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Processo número 14075/2017 ao projeto de lei número 401/2017, autoria do vereador José Dimas, onde denomina a estrada do Turvo, localizada no bairro do Turvo, em São José dos Campos, de estrada Eximar Teixeira da Silva. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Processo número 14078/2017 ao projeto de lei número 402/2017, autoria dos vereadores José Dimas, Dulce Rita e Fernando Petit, onde institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emenda 6 de novembro de 2017. Solicitação do nobre vereador Valdir Alvarenga para inclusão para leitura na noite de hoje. O processo número 14088/2017 é o projeto de lei número 403/2017, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, onde fixa critérios para a escolha de superintendente, diretores e membros dos conselhos administrativo e fiscal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, alterando a lei número 4.220, de 8 de julho de 1992. Comissões Justiça e Economia, o rito é de urgência, o término do prazo para emendas, dia 26 de outubro de 2017. Por enquanto, nobre presidente Juvenil Silvério, foram esses os projetos para serem lidos na noite desta sessão do dia 19 de outubro de 2017. Com a palavra, vereador Valdir Alvarenga. Complementando, senhor presidente, além da leitura na pauta de hoje do PL 403, solicito para constar na ata também que seja em rito de urgência. Obrigado, senhor presidente. Havia uma proposta de suspender a sessão para a organização de pauta, mas também tem uma proposta das lideranças
de já abrir para o tempo do grande expediente, né? Aproveitando enquanto a pauta está sendo construída. E está inscrito para falar no grande expediente a vereadora Renata Paiva. Então, atendendo ao pedido das lideranças, eu vou conceder a palavra agora, pela ordem, ao nobre vereador Rogério Ciborgue, e, na sequência, vereadora Renata, Vossa Excelência terá o prazo do grande expediente. Muito obrigado, presidente. Gostaria de solicitar para votação do projeto de lei número 345, onde dispõe a denominação da Rua 12, localizada no loteamento Colinas do Paraty, em São José dos Campos, de Rua Olívia de Souza Santos. Gostaria, nobre presidente, que colocasse na pauta para votação na noite de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em nome da irmã Maria Domitila de Jesus Hóstia, da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Ela, sobre a orientação da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, ela atuou em vários setores da congregação. Em 2008, ela também era poetisa e lançou o livro Do Tempo à Eternidade. E, por causa disso, ela acabou fazendo parte também do Instituto das Pequenas Missionárias Maria Imaculada, importante obra social nascida na região que integra os hospitais Antoninho da Rocha Marma e o Pio XII, que é aqui em São José dos Campos. E em maio de 2015, aos 94 anos, por ter escrito esse livro, a irmã Domitila se tornou a primeira religiosa a ocupar uma cadeira na Academia Joseense de Letras. E eu queria também pedir um minuto de silêncio, presidente, pela senhora Abigail Araújo, que é a esposa do radialista Cezinha, da Rádio FM São José dos Campos, que faleceu hoje. Nossos sentimentos à família do Cezinha, que sempre nos acompanha aqui em nossa sessão de Câmara, e também a irmã Domitila, ela que já esteve nesse plenário por várias vezes, representando a instituição e também, obviamente, sendo homenageada por esta Casa de Leis em várias situações, porque ela realmente é merecedora de homenagens. Com a palavra, vereadora Renata Paiva. Boa noite, senhor presidente, mesas dos trabalhos, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário, pela TV Câmara, pela internet. Uma boa noite a todos. Também quero externar aqui os meus sentimentos à família do Cezinha. Abigail faleceu hoje. Também queria pedir aí um minuto de silêncio para ela. É uma grande amiga de mais de 25 anos e que, infelizmente, de uma forma súbita, né, não está mais entre nós, né? O nosso sentimento a toda a família aí do Cezinha. O que me traz aqui à tribuna esta noite são os 500 anos da Reforma Protestante, que dia 31 agora de outubro nós comemoramos aí 500 anos da Reforma Protestante, de 1517 a 2017. Eu sou cristã evangélica, me converti há 12 anos, né? E não poderia deixar de falar sobre essa data tão importante, né, para todos nós que somos cristãos evangélicos. A reforma, ela teve como marco a fixação das chamadas 95 teses de Lutero na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né? E foi através desta reforma que surgiram os cristãos evangélicos. Talvez muita gente não saiba como surgiram os cristãos evangélicos, foi através dessa reforma protestante. Assim, foi iniciada por meio de Martinho Lutero, monge agostiniano da Ordem de Santo Agostinho, alemão, doutor em teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha,
o que viria a ser a Reforma Protestante. E qual foi o objetivo principal desta reforma? Martinho Lutero, ele protestava que deveria ser seguido o modelo da Igreja Apostólica, fundada por Jesus Cristo e seus discípulos, da qual a igreja dominante da época havia se distanciado. Em uma das audiências que Martinho Lutero foi convocado pelo sistema religioso dominante da época para se retratar de seus pensamentos, ensinamentos e ideias, ele se defendeu por meio desta frase, que eu quero que o Miltinho coloque, isso, que ficou registrada na história da humanidade. Uma frase que ficou marcada, né? Onde ele fala, a menos que, quando pediram para que ele se retratasse, né, das 95 teses que ele havia publicado e colocado na porta da igreja, né, ele simplesmente respondeu assim, a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto e nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Então, é uma frase muito forte, né, que podemos ainda trazê-la e aplicá-la nos dias de hoje, em várias situações da nossa vida cotidiana. Fica aí a reflexão dessa frase, né, que realmente diz muito a todos nós. Cerca de 340 anos antes de Martinho Lutero entrar para a história com a proclamação das 95 teses, Deus havia iniciado um levante de homens chamados pré-reformadores. E cada um, a seu tempo, desempenhou um papel fundamental para que acontecesse a reforma protestante, como Pedro Valdo, os valdecenses, na região lá da Itália, próximo à França, à Suíça. John Wycliffe, na Inglaterra, onde deu origem à Igreja Anglicana e que também traduziu a Bíblia, né, para o inglês. John Hus, na República Tcheca, entre outros. Daí, então, a era da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, que deu origem à Igreja Luterana, e outros grandes nomes como Ulrico Zwinglio, na Suíça, juntamente com João Calvino, que eu quero aqui abrir um parêntese, pois João Calvino estabeleceu a Universidade de Genebra, que veio a ser uma das mais importantes da Europa, e foi quem sedimentou a doutrina reformada. João Calvino deu origem à Igreja Presbiteriana, que no Brasil fundaram a Universidade Mackenzie. Houveram ainda muitos outros grandes nomes, como John Wesley, já no século XVII, que deu origem à Igreja Metodista, bem como os batistas, e assim entre outros. Os reformadores se firmaram no que estabeleceram ser os 5 pilares do cristianismo, ou seja, os denominados 5 solas, que se firmava na doutrina apostólica fundada e estabelecida por Jesus Cristo e seguida por seus apóstolos. Aí está os 5 solas da Reforma Protestante, que é os 5 pilares, né, que é muito interessante isso, que esses 5 pilares seria a justificação, né, pela fé, somente pela fé, que é o número 1 ali, a justificação somente pela fé na cruz de Cristo, e este é o artigo pela qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Depois nós temos somente a graça, né, sola gratia, que é a suficiência da soberana graça de Deus, juntamente com os apóstolos do primeiro século. Os reformadores ensinaram que os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados, e por isso não são capazes de ajudar a Deus na obra da redenção.
Depois, a terceira é a sola escritura, somente pela palavra, que seria pela Bíblia. A única regra de fé e prática, né, seria pela Bíblia, pois ela é perfeita em todos os aspectos. Depois, em quarto, sola Christus, que é somente Cristo, absoluta suficiência de Cristo. A nossa salvação não depende de homens, mas somente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E depois, por último, o quinto, soli Deo Glória, somente a glória a Deus. É o principal lema dos reformadores: só Deus é soberano e somente a Ele a glória. Só Deus é criador, só Deus é sustentador. Tudo existe e pertence a Ele. Somente Ele é digno de toda a glória. E essa seria os 5 pilares. Esse foi o grande marco da reforma, onde ficou estabelecido, né, os 5 pilares, né, estabelecido pela grande reforma que nós enfrentamos naquela época. Por favor, Miltinho, o vídeo. Puder apagar a luz? Isso. A reforma protestante não foi um acontecimento do acaso, nem de projetos de homens. Antes, foi concebida pelo próprio Deus, que escolheu um monge para que fizesse a diferença num ambiente tão homogêneo. A reforma foi uma revolução que não só afetou a Igreja de Cristo, mas todo mundo. Ela foi a transformação não só de um sistema, mas de vidas. No cenário social, o progresso. Na filosofia, a inspiração. Na política, o honesto. Na ética, o exemplo. E na teologia, o avivamento. Porém, mesmo a reforma trazendo esta renovação, ela não foi aceita pelo sistema religioso da época. Os reformadores foram perseguidos, exilados, presos. Homens de Deus morreram para que você pudesse exercer a sua fé. Não deixe que esse acontecimento tenha sido em vão. Lembremos da reforma e não deixemos que, novamente, a Igreja se distancie tanto do padrão dado por Cristo. Não volte às práticas que a reforma tanto combateu. Não cesse a reforma, ela é constante, ela é atual, ela continua viva. Só com uma renovação constante em Cristo alcançaremos o real avivamento. Sim, a reforma continua. Sim, a reforma continua. O grande desafio da reforma protestante do século XVI foi para que a Igreja voltasse aos princípios das Sagradas Escrituras, de Jesus e seus discípulos. Historicamente, a Bíblia é facilmente esquecida e substituída, ora pela experiência, ora pela tradição, ou até mesmo por revelações. Parafraseando o livro Reforma e Reformadores, da editora Cristã Evangélica, a Igreja Evangélica Brasileira está precisando de uma nova reforma. A Igreja reformada, sempre reformando-se. A Igreja Evangélica Brasileira precisa de um retorno aos 5 solas da reforma, que nós acabamos de mostrar a todos vocês. Assim como a sociedade brasileira precisa também ser reformada, rever conceitos, resgatar e redefinir seus valores. Nós não conseguimos reformar o mundo, mas podemos e devemos começar por nós mesmos e sermos reformados todos os dias, resgatando princípios e valores. Por exemplo, perdemos o poder da indignação. Hoje nós passamos, infelizmente, por uma pessoa que está sofrendo, que está merecendo, né, a nossa ajuda, seja um mendigo na rua, seja uma pessoa
que está numa situação de dependência química, seja qual for a situação, nós simplesmente passamos por ela e não sentimos compaixão. Nós achamos que aquilo não nos pertence, como se nós não estivéssemos indiferentes àquela situação, como se aquela situação não nos pertencesse. Assim como também a própria corrupção, né? Hoje a gente vê falar em milhões de corrupção no Brasil, né? E parece que é uma coisa que se tornou banal também. Nós perdemos o poder de indignação, assim como tantos outros fatos que acontecem no dia a dia, de violência, de tantas outras situações que envolvem criança, que envolvem idosos, que envolvem tantas situações, e nós não nos indignamos mais. Nós nos sentimos totalmente insensíveis. Perdemos também a referência de valores de família. Muitas vezes, somos egoístas, egocêntricos e individualistas. Deixamos nossas feridas falar mais altos e, da mesma forma que fomos feridos, também ferimos aos outros. E deixamos de sentir compaixão e amor ao próximo. Achamos que somos autossuficientes, que não dependemos de ninguém, muito menos de Deus. Somos intolerantes, entre outros sentimentos que nos afastam daquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos refletir sobre nossas atitudes, comportamentos e ações. E procuramos ser pessoas melhores todos os dias. Devemos procurar ser pessoas melhores todos os dias, porque somos falhos. Todos os dias nós erramos. Todos os dias nós fazemos algo que com certeza magoa aqueles que estão do nosso lado, ou magoa também, né, a Deus. E isso, muitas vezes, a nossa própria consciência, né, nos acusa. E nós estamos tão automatizados diante do mundo de hoje, que a gente acaba perdendo até a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus quer falar para todos nós. E o que Ele gostaria que a gente realmente fizesse. Precisamos refletir sobre tudo isso. E nós aproveitamos essa data, né, dos 500 anos, né, da Reforma Protestante, para poder também refletir sobre as nossas atitudes. Deus nos deixou um manual para nos orientar, a Bíblia. E a Bíblia nada mais é do que a voz de Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, que é Filipenses 4, 5 e 9, que, pode colocar, por favor, que fala sobre essa passagem. Seja a vossa equidade, ou virtude, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu agradeço a oportunidade e que todos possam entender um pouco melhor sobre aqueles que não são evangélicos, né, cristãos evangélicos, que possam entender o porquê da reforma protestante e o quanto a igreja de hoje, seja ela independente de qualquer denominação, precisa passar novamente por uma nova reforma e voltar à igreja primitiva, à igreja que Cristo realmente nos ensinou. Muito obrigada e uma boa noite a todos.
Solicito ao vereador Rogério Ciborgue que assuma os trabalhos da mesa. Próximo orador inscrito para o grande expediente é o presidente, vereador Juvenil Silvério. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 25 minutos, vereador Juvenil Silvério, do PSDB. Senhor presidente, quero comentar aqui todos os vereadores e vereadoras, o público que nos assiste pela TV Câmara, nossos amigos que nos visitam hoje em nossa galeria. E eu estou nessa tribuna hoje, vereador Walter Hayashi, porque ontem foi o dia do médico, né? Nós temos aqui o Dr. Elton, grande colega, vereador, excelente profissional na medicina. Tivemos aqui o Dr. Roniel também, e outros médicos que por aqui passaram. Mas tudo isso para dizer que ontem também o prefeito Felício Ramute, juntamente com a sua equipe, o Dr. Ricardo e outros profissionais da área da saúde, foram, então, fazer aquele anúncio que é o Hospital da Mulher, em parceria, em convênio lá com o Hospital Antonino da Rocha Marmo. E vale aqui, não é? Hoje foi dito da irmã Domitila, ela tem grande participação nesse processo, né? Porque as pequenas missionárias são a entidade que gere, que faz a gestão do Hospital Antonino Rocha Marmo e tem um excelente trabalho. Aliás, os meus 2 filhos nasceram no Hospital Antonino Rocha Marmo. Eu queria apresentar alguns números aos senhores, mesmo porque esse hospital, vereador Walter Hayashi, ele foi conduzido pela gestão passada. E, pasme os senhores, desde o primeiro momento em que a gestão passada ela apresentou essa ideia no município, desde o primeiro momento que isso aconteceu, vereador Walter Hayashi, a vigilância sanitária do município, olha só, já apontava irregularidades no projeto. Desde o primeiro momento, esse projeto era eivado de falhas e, portanto, não seria de forma alguma construído. Ao meu ver, olhando agora essa proposta, eu percebo que era um engodo, um projeto extremamente eleitoreiro, e eles chamaram, inclusive, a primeira fase do hospital, lá na Vila Industrial, como sendo Hospital da Mulher. Um local que hoje é um ambulatório da mulher, ele é muito bem praticado ali, o atendimento, mas de longe, pode-se falar em Hospital da Mulher, primeira fase. Absurdo. É um ambulatório, sim, e que vai continuar fazendo atendimento, porque, merecidamente, a mulher em São José dos Campos tem que ter e terá o seu atendimento reconhecido e muito bem trabalhado. Observe que eu peguei o mesmo material, vereadora Dulce Rita, o mesmo material que a bancada da época que apoiava aquele governo apresentou nesta casa. O mesmo material. Eu não estou inventando nada. Olha lá, naquela época ainda, era começo do ano passado, a estrela ainda aparecia em propagandas daquele governo. Hoje já é azul, já mudou tudo de cor, inclusive, né? Mas ainda aparecia. Pode passar, por favor? Olha aí. Primeira fase do hospital, a época. Eu quero aqui fazer um paralelo entre o que foi no passado e o que está sendo hoje apresentado à população de São José dos Campos, que é muito exigente no quesito apresentar com responsabilidade as questões das políticas públicas. Você observe que está ali, esse material, repito, é material de divulgação daquela época da bancada que apoiava o governo,
Criação do ambulatório, atendimento de consultas e exames, sem internação, investimento de 4,8 milhões de reais, 1,8 milhão na reforma e 3 milhões no mobiliário. Olha só, um hospital da mulher que não fazia internação. Doutor Petiti, como um hospital não faz internação? Talvez seria como se fosse uma escola que não dava aula. Não é? Se fosse pensar em comparação, uma escola que não tem aula. Não é? Sei lá, é um absurdo, mas naquele momento foi apresentado para nós e para a população de São José, talvez seja porque o momento era de eleições, né? No Brasil, e aqui em São José não era diferente, apresentou-se esse projeto. Pode passar, por favor? Vamos lá, então, a segunda fase do hospital. Olha só que sacada do governo anterior. Sacada de mestre. O custo do hospital, 45 milhões de reais. Não é 45 mil reais não, viu, Sérgio? 45 milhões de reais. E que seria pago em 15 anos. Agora, o empresário, vereador Walter, queria fazer esse projeto, você acha que ele faria pelo preço assim, 45 milhões pago em 15 anos? Não. Juros sobre juros, multa, correção, aditamento e tudo aquilo que tivesse direito o empresário. Porque empresário não é bobo. Ele visa lucro nas suas propostas. Mas 45 milhões de reais para se pagar em 15 anos. Primeiro absurdo. Segundo, vejam, era para construir o prédio. O prédio. Não tinha aí o custo de equipamentos e não tinha o custeio que geraria esse processo uma vez finalizado. Muito bem. O projeto não tem previsão de custo, né? 17 irregularidades na licitação. O Tribunal de Contas, não é o vereador Juvenil, não foram os vereadores à época de oposição ao governo que saiu. É o Tribunal de Contas que apontou irregularidades insanáveis nesse projeto. Então, vejam que tudo leva a crer que esse projeto tinha um cunho meramente eleitoreiro e tentando o engodo juntamente à população. Não é? Pode passar, por gentileza? E aqui está o despacho, um trecho do despacho do Tribunal de Contas que aponta, então, as irregularidades nesse processo. Ora, isso não dá para ser concebido no Brasil e muito menos ainda numa cidade de vanguarda como é São José dos Campos. Uma cidade que tem um viés de tecnologia, de pessoas inteligentes, uma população extremamente que procura ter a correção nos atos e por isso rechaçou o governo que estava aqui, não é? Esse tipo de engodo, esse tipo de enrolação, não pode acontecer mais em São José. Então, esse foi o projeto apresentado à época do ano passado, pelo governo que estava aqui no município, com a palavra vereador Fernando Petiti. Boa noite, Juvenil. Obrigado pela parte. Juvenil está falando muito bem, lembrando do Hospital da Mulher, a época que o PSDB entrou contra o Hospital da Mulher, a obra de 45 milhões de reais para serem pagos em 15 anos, que, na verdade, a primeira fase foi mais um ambulatório do que um hospital. Uma gambiarra na saúde. Vamos continuar com o ambulatório e agora a ideia original da época ainda do prefeito Eduardo Cury, que seria a parceria com o Hospital Antonino da Rocha Mármore, que já faz um atendimento especializado para as mulheres, vai começar a ser feito. A diferença financeira é enorme, né? Enquanto a gente fala de 45 milhões para obras, o convênio que a prefeitura vai fazer com o Antonino da Rocha Mármore é de 12 milhões, 1 milhão
por mês. A oncologia que estava no Hospital da Rocha Mármore, no Antoninho da Rocha Mármore, vai para o Pio XII, que já é referência no assunto. Na gestão passada, né, se pensar em gastar 45 milhões em uma obra devendo para o Hospital Municipal, para a Clínica Francisca Júlia, para o Provisão, para as entidades, né, sociais, como pensar em gastar 45 milhões? E você, repassando o atendimento oncológico para o Pio XII, você dá um reforço para a Caixa do Pio XII, que hoje tem um repasse de 2 milhões, vai passar a 3 milhões de reais, transforma esse hospital em referência. Com isso, você tem chance de trazer recursos de governos estaduais e federais e faz com que o Hospital do Antoninho, o Hospital Pio XII, que estava financeiramente um pouco quebrado, ressurja para a comunidade de São José dos Campos. Ressaltar que nessa época, né, do antigo, na gestão passada, o tratamento oncológico caiu nas costas do Hospital Municipal. O Hospital Municipal, que também ficou com uma dívida no pagamento, né, da Prefeitura para o hospital, também teve que assumir esse dia a dia. E agora, a saúde voltando ao normal. O Antoninho da Rocha Mármore sendo parceiro para fazer o atendimento da mulher, com o Hospital da Mulher, o Pio XII fazendo o trabalho oncológico, sendo uma referência, aumentando o repasse e sendo referência, busca mais investimentos, e o Hospital Municipal aberto para a comunidade. Obrigado, Juvenil, boa noite. Bem, o vereador Petit lembrou de uma situação muito importante, que são as verbas que virão por conta desse convênio. Vale ressaltar, vereador Petit, que por esse novo modelo, por esse contrato, a rede cegonha, que é do governo federal, ela vai ser melhor equipada, portanto, vai ter um atendimento muito melhor por todos, e ainda isso vai propiciar um recurso maior que virá do governo federal de vários contratos que podem acontecer em favor da saúde no município. Mas, passado, então, essa tormenta, vamos virar a página e olhar para o futuro, como é a proposta do governo do PSDB hoje em São José dos Campos, e ainda, vereador Petit, dentro dos eixos de governo, que é, por exemplo, compartilhar recursos, que é isso que o prefeito atual prega e divide isso aí. Vamos passar, então, para outra tela, por gentileza, por favor. Mas antes da outra tela, a vereadora Dulce Rita pediu a palavra. Por favor, uma parte à Vossa Excelência. Obrigado, Juvenil. Mais uma vez, eu só queria acrescentar uma coisa aí, que é muito importante, principalmente para o setor de obstetrícia, né? Que os partos de média e baixa complexidade, risco, vão para o Antoninho Rocha Mármore e lá no Hospital Municipal só vão fazer partos e cesáreas para as mulheres que estão com gestão de alto risco. Isso daí vai propiciar um desafogamento da maternidade do Hospital Municipal, um melhor atendimento lá das obstetristas lá dentro do Rocha Mármore, vai contingenciar mais recursos para o Hospital Municipal, melhorar o atendimento lá dentro, porque vai ser uma economia que está se fazendo dentro do hospital para melhorar o atendimento em outras áreas, melhorar o atendimento da gestante de alto risco, melhorar o atendimento da gestante de baixo risco. E também queria, mais uma vez, reforçar que, de jeito nenhum, o ambulatório da mulher não vai parar com suas atividades, conforme estão falando aí muito maldosamente, e também que as laqueaduras que estavam sendo feitas no Hospital Municipal continuarão sendo feitas no Hospital Municipal. Então, na verdade, só vai melhorar a qualidade e a oferta dos serviços. E não vai ter corte nenhum dos serviços que já estão sendo prestados pelo Hospital Municipal. E também falar da importância, também que você já citou, da reestrutura da rede cegonha, que é um projeto que a Prefeitura está aí correndo atrás para trazer esse recurso para o município, visto que a Prefeitura, na outra gestão, deixou de pegar muitos recursos que poderiam estar vindo do Ministério da Saúde, por simplesmente descaso, desleixo ou falta de interesse mesmo. Eu acho que esse daqui foi um dos recursos que não estava vindo para a cidade, que agora está vindo. Não só esse recurso, como também com a visita aí do ministro da Saúde, há uns 15 dias, ele já trouxe também
mais 12 milhões de recurso, que era um recurso que já poderia ter vindo nos anos anteriores, mas que não foi apresentado projeto, não foi apresentado nenhum interesse do município em trazer esse recurso para cá. Então, a Secretaria de Saúde atualmente está fazendo uma força-tarefa para ver todos os programas que existem no Ministério da Saúde, como também tudo que está sendo disponibilizado lá para trazer para São José. Mesma coisa com relação à rede da saúde mental. É um recurso que está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, tinha que reestruturar essa rede de atendimento, incluindo até o CAPS. Agora vai ser criado mais um CAPS de atendimento às crianças, trazendo, contratando mais psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas e médicos neurologistas, vai ter um reforço. Tudo isso está sendo reestruturado, buscando novos recursos para a saúde e melhorando no atendimento, coisas que já estava disponibilizado há muito tempo na saúde e que, infelizmente, não teve esse interesse na captação, na elaboração dos projetos para trazer esse recurso para cá. Queria também falar o seguinte, que, infelizmente, o descaso é tanto que faz um projeto sem, como foi feito o Hospital da Mulher em 2016, com todos os apontamentos da inexeguibilidade da implantação do projeto, da aprovação do projeto, porque simplesmente não se respeitou nenhuma regra mínima que fosse das exigências da vigilância sanitária. Então, já fizeram um projeto condenado com fim eleitoreiro, que nunca poderia ser aprovado pela vigilância sanitária, então, portanto, nunca poderia ser construído e ser repassado recurso nenhum para uma obra que já estava fadada ao fracasso. Então, mais uma vez, é o descaso, é a promessa eleitoreira, é a mentira. Então, aí estão as respostas. E parabenizar também o Rocha Mármore, que agora ele vai ter um fôlego a mais na parte orçamentária, porque ele vai ter um reajuste da tabela dele, desses atendimentos e procedimentos que eles vão fazer lá na saúde da mulher, de uma tabela que vai ter um reajuste de 70% a 80% nessa tabela, que é para dar um fôlego, não só no Hospital da Mulher, na Rocha Mármore, como também no setor de oncologia do Pio XII, que eles passaram por muitas dificuldades financeiras, por atraso de repasse, por tabela congelada, que não tiveram nenhuma preocupação em ver a saúde financeira desses hospitais. Simplesmente congelaram a tabela, estava com uma tabela reajustada em 1,2, agora vai para 1,7 e 1,8, que é para dar um fôlego para que essas instituições consigam equilibrar suas finanças. Então, eu tenho que parabenizar muito o Felício, o secretário de Saúde, doutor Uruta, o vice-prefeito, doutor Ricardo, que estão aí estudando, se debruçando mesmo, fazendo tarefa dia e noite para melhorar a saúde de São José. E não estão gastando em propaganda, não. Não estão gastando em propaganda, estão gastando mesmo em serviços para a população. Parabéns, Felício, parabéns a toda a equipe da saúde. Então, concluindo aqui agora a minha fala, esse aqui é o formato que este governo responsável está fazendo no nosso município. Ele vai entregar, então, essa parceria com o Hospital Antonino Rocha Mármore, que, aliás, já era comentado pelos jornais à época, em 2012, nobre Leandro Rei. Já estava notado aqui, pelos jornais da época, em 2012, que o prefeito Eduardo Cury, à época, já havia feito esse contato, esse contrato com o Antoninho. Então, já existia uma intenção muito clara, noticiada à época pelo Jornal da Terra, sobre essa possibilidade com o Antoninho, e que hoje nós conseguimos concretizar. 2.000 consultas, 120.000 mamografias, 250 partos. Não é isso aí, é complementar, é a mais. Hoje o Antoninho já faz atendimento, é a mais do que está lá. Então, a saúde da mulher será, então, contemplada. Naquela época, me lembrou bem o vereador Fernando Petit, de que por que foi suspensa?
pelo Tribunal de Contas, não havia projeto arquitetônico aprovado. Ora, se não tem projeto arquitetônico, como é que você vai licitar um hospital? E aqui, Dulce Rita, eu quero parabenizar toda a equipe de saúde, o doutor Uruta, toda a sua parte administrativa, doutor Ricardo, nosso vice-prefeito, que atua também com bastante força na Secretaria da Saúde, aliás, porque é médico e tem essas responsabilidades. Quero parabenizar aqui o Felício Ramute, que deu essa autonomia e essa missão para o doutor Ricardo, doutor Uruta, a fazer efetivamente esse convênio, esse contrato em favor da mulher. Com a palavra, novo vereador Walter Hayashi. Obrigado, vereador Juvenil Silvério. Está indo muito bem, discorrendo sobre um tema importante, que agora definitivamente o Hospital da Mulher está consolidado. Me lembro de 2012, quando foi anunciado, lá no Antoninho da Rocha Marmo, e assume o PT. O PT simplesmente rompe o contrato, não renova o contrato e inventa, porque isso é invencionice do Hospital da Mulher, lá ao lado do Hospital Municipal e ao lado da Urban. Destratou os funcionários da ADC Urban, autores para fora, para construir uma gambiarra que eles chamam de Hospital da Mulher, que é um ambulatório. E um governo responsável como esse, o que faz? Retoma o trabalho feito em 2012 e faz o convênio com Antoninho da Rocha Marmo e realimenta esse ambulatório que está lá, com todos os atendimentos que vão continuar, né, vereadora Dulce Rita? E quero aqui parabenizar o doutor Ricardo, doutor Uruta, que estão sendo massacrados pela imprensa injustamente. Não conhecem o trabalho que eles estão fazendo, vereador. Então, parabéns aí pela sua exposição do verdadeiro Hospital da Mulher, que é esse que foi anunciado ontem. Muito obrigado. Vereador Walter, para concluir, eu quero dizer o seguinte, vereador presidente Rogério Ciborgue. Quando foi feito, então, a denúncia, eu me lembro que alguns, não são todos, alguns vereadores do partido do PT panfletou regiões com o meu nome e falando mal, a Dulce Rita, enfim, falando mal, dizendo que nós entramos na justiça contra a saúde da mulher. Lá na região do vereador Roberto Deleve, Novo Horizonte, onde Vossa Excelência tem um trabalho maravilhoso em favor daquele povo, eles anunciaram, Dulce Rita, a construção da UPA lá naquela região. Mais um absurdo, porque, olha o engodo, porque eles construíam a UPA no mesmo sistema de a empresa contrata, depois paga por mês. Só que é o seguinte, vereador Eleven, eles não fizeram a mudança da Regional Leste 2, que está ali no Jardim Rodolfo, Dom Bosco, né? Dom Bosco, que está ali. Ou seja, como é que eles vão construir um hospital, uma UPA, naquele local, sendo que onde era a base da SSM Leste 2, eles não haviam ainda removido. Portanto, é mais um engodo, é mais um sistema maluco. Mas o hospital lá do Novo Horizonte, vereador Eleve, é cenas dos próximos capítulos. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo por essa exposição maravilhosa que o senhor preparou na noite de hoje e dizer o seguinte, que há uns 2 meses atrás aí, nós fizemos uma intervenção junto ao deputado Márcio Alvino, que destinou para o Hospital da Mulher uma verba de R$350 mil ao Antoninho da Rocha Marmo. Está realmente de parabéns o prefeito Felício Ramute por essa iniciativa brilhante de pegar uma entidade séria como o Antoninho da Rocha Marmo, que está estruturado, né, um hospital de primeira qualidade, e fazer desse hospital essa referência de tratamento à mulher. Que a mulher de São José dos Campos realmente ela merece esse respeito
não é? E a gente fica feliz por essa atitude do prefeito Felício Ramute, com o apoio dessa casa, não é? Aqui nós precisamos destacar, não é, vereador? Que o prefeito está fazendo, porque aqui tem uma bancada que o apoia, não é? Que está junto com o prefeito, viabilizando as ações do executivo, e eu tenho certeza que os vereadores da base são realmente partes desse projeto, está ligado ao trabalho que Vossa Excelência faz, que nós fazemos junto ao governo Felício Ramute. Com a palavra, vereador Eleven. Senhor presidente, bem lembrado que Vossa Excelência colocou nessa tribuna da Casa do Povo, sobre o jornalzinho, sobre a UPA, e puseram no jornalzinho assim, o vereador Roberto do Eleven e os vereadores do PSDB é contra a UPA do Novo Horizonte, contra o SAMU e contra o asfalto. Que hoje, eu tenho um jornalzinho, até hoje, o Fernando Petit, que fala que era contra o asfalto do Santa Lúcia, Portal do Céu, e hoje a população sofre com aquele asfalto horrível que fizeram lá. Inclusive, foi o deputado Bulhões, na época, mandou R$1.600.000 para poder ajudar naquele asfalto, e mesmo assim, soltaram o jornal falando mal desse vereador, e fui prejudicado na campanha, senhor presidente. Mas, graças a Deus, estou aqui novamente. Obrigado. Para encerrar, vereador presidente, está entre nós hoje o nosso querido amigo, deputado Hélio Nishimoto, pessoa de grande capacidade na Assembleia Legislativa, vereador desta casa por vários mandatos, que hoje representa muito bem São José dos Campos e região na Assembleia Legislativa. Deputado Hélio Nishimoto, bem-vindo sempre, sua presença aqui alegra e deixa todos felizes. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela paciência, um abraço a todos. Muito obrigado, nobre vereador Juvenil Silvério. Também agradecer a presença na noite de hoje aqui do Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, juiz titular da 2ª Vara da Família de São José dos Campos. Seja bem-vindo, viu, doutor? É importante a presença do senhor aqui, principalmente, doutor, que trabalha na Vara das Famílias, que essa casa aqui sempre tem feito vários projetos pensando nas pessoas e principalmente nas famílias e nos valores, que é o que nós defendemos, os valores familiares. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Também para agradecer a presença do deputado estadual Hélio Nishimoto. Com a palavra, nobre vereador Sérgio Camargo. Lembrando que a gente só está fazendo a estruturação da pauta aqui, logo em seguida a gente já vai para a votação. Senhor presidente, eu só vim aqui nesse microfone, primeiro para saudar aí a presença do nobre deputado Hélio Nishimoto, né? Sempre nos alegra aí com essa visita, veio nos avisar do jogo que vai ter lá no Eugênio de Melo, Câmara Municipal versus Prefeitura, né? Então a gente vai lá prestigiar também mais esse evento. Mas eu não poderia deixar de passar na noite de hoje, de prestar minha homenagem aqui à irmã Domitila, lá das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Eu a conheci em vida, uma pessoa realmente que deu a vida pela causa, deu a vida pelos hospitais, ela que veio para São José para se tratar também de uma tuberculose lá no sanatório Maria Imaculada, e depois, com toda a convivência com a irmã Madre Teresa, fez essa opção, né, por integrar aí a congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, e durante 67 anos ela foi uma missionária, tanto na área espiritual, religiosa, também na saúde, né, trabalhando nos hospitais aí. Hoje a gente está falando tanto de saúde aqui. Então, uma pessoa que dedicou a vida toda nos hospitais, no Pio XII, no Antoninho da Rocha Marmo, lá no Estela Maris, em Caraguatatuba, em Belo Horizonte também, eles têm hospitais, em outros países, né? Então, a gente não poderia deixar passar essa noite sem prestar a nossa homenagem aí e os nossos sentimentos pela passagem da irmã Domitila. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem? Questão de ordem, vereadora Amélia, não. Senhor presidente, a todos que estão presentes, eu não vou falar tudo o que foi dito pelo vereador do PSDB sobre a sua defesa e a sua tese em relação ao Hospital da Mulher, porque foi ele o autor da representação, foi ele que não fez
o hospital sair, porque aquele que nós fizemos é o ambulatório. E só para registrar, não tem uma cidade que tem o Hospital da Mulher com ações fragmentadas pelas cidades. Infelizmente, o Hospital da Mulher do PSDB, ele vai ter uma parte no Antoninho, a outra parte vai ser no Pio XII, né? E uma outra parte ainda vai ficar no Hospital Geral. Então, as políticas públicas que nós queremos e desejamos para as mulheres é uma política completa. É a saúde integral às mulheres, que vem da adolescência, que vem da maternidade, que vem da meia-idade e que vem para as idosas. Para isso, são diversas ações que nós temos que ter neste projeto. Eu fiz um questionamento hoje, por exemplo, a violência sexual das mulheres. Hoje tem um número altíssimo de mulheres que são estupradas. Para onde vai esse atendimento? Ele é fragmentado dessa mesma forma? Eu entendo que se você tiver uma equipe no espaço, com treinamento, com sensibilização, já encerrando, nós teremos uma mulher muito mais feliz, uma mulher que consiga recuperar todos esses traumas e dar um salto de qualidade. Eu entendo que a Prefeitura anunciou, como disse vários órgãos de imprensa, ela aumentou o projeto, ela aumentou o contrato. Já estou terminando. Eu gostaria que a senhora encerrasse. Já estou encerrando. Eu já consegui para a senhora Tudo 3 bem, minutos, já estou. Depois não ter problema. Eu vou falar sobre essa questão um outro dia, não vai ser hoje, porque eu não vou ficar aqui disputando, porque a grande manifestação que nós fizemos com as mulheres às 11 horas é uma representação que nós vamos lutar pelo hospital real e não por ampliação de contratos. Isso nós não vamos aceitar anúncios de contratos que vai ter ampliação com o Antonino, que é bom, porque nós precisamos ter agilidade, inclusive para essas mulheres, para ser atendidas, mas nós queremos a política global da saúde da mulher. Muito obrigado, vereadora Amélia Naomi. Só para deixar claro, questão de ordem é 1 minuto, mas eu concedi para a senhora 4 minutos e 30. Pois não, questão de ordem, nobre vereadora Dulce Rita. Bom, eu só queria lembrar que nós temos que valorizar a rede que já existe aqui do município. Já existe o Excelência no Rocha Mármore, já existe Excelência no Pio XII. Por que vamos fazer mais se nós temos a obrigação moral por toda a história que o Pio XII e o Rocha Mármore já prestaram nessa cidade? Nós temos a obrigação moral de primeiro usar essa rede, valorizar, pagar dignamente para que eles tenham saúde financeira. E para lembrar também a respeito da saúde da mulher, cadê o albergue, a casa-abrigo, que foi campanha de tantos anos do PT, tiveram no poder e não construíram foi nada. Só ficou no papel. Logicamente que também isso aí faria parte da rede de proteção, de blindar a mulher contra a violência. Só ficou no discurso. Então, acho que palavras são palavras. Muito obrigado, vereadora Dulce Rita, que cumpriu regimentalmente o seu 1 minuto. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só queria lembrar aqui, já que nós estamos falando um pouquinho de saúde também, e do Hospital da Mulher, que agora o prefeito Felício assinou um contrato com o Hospital Antoninho da Rocha Mármore para ampliar o tratamento da mulher com qualidade, com excelência, um hospital que já tem todo o know-how, toda a equipe médica, todos os equipamentos, porque a gente tem que ver qual foi a diferença daquele antigo que se dizia Hospital da Mulher, que na verdade era só um ambulatório, que está lá funcionando, não deixou de funcionar com o que está se fazendo agora. O prefeito Felício, quando foi implantar, ele olhou os números, a demanda, o quanto custaria para a cidade em investimentos. E o antigo prefeito, ele quis fazer somente publicidade. Então, ao invés de contratar um engenheiro para fazer, ele contrata um publicitário, um marqueteiro, para fazer propaganda, para fazer desenho bonito, para mostrar para a população em época de eleição, né? E iria se gastar 45 milhões só para construir o prédio,
sem colocar o equipamento, sem levar em conta o custeio que aquilo levaria durante todo o ano, continuaria se gastando, e, ao invés disso, o prefeito Felício Ramute está fazendo um atendimento melhor, mais ampliado, com uma economia muito grande, ou seja, é um contrato de apenas R$1 milhão por ano para fazer um tratamento muito melhor do que iria acontecer lá. Ou seja, nós precisamos pensar na demanda que existe na cidade e na necessidade que a população tem, e não na questão eleitoral e propaganda para ficar fazendo desenhinho bonito para mostrar para a população. Muito obrigado, nobre vereador Sérgio Camargo, que cedeu em 30 segundos seu tempo. É questão de ordem, vereador Maninho, é isso? Questão de ordem, o nobre vereador Maninho tem 1 minuto. Senhor presidente, registrar aqui hoje o falecimento pedir um minuto de silêncio aí para o professor Dimas de Andrade Ribeiro. Ele, senhor presidente, ele era professor da rede estadual e também do Colégio Tablô. Que Deus o tenha ele em um bom lugar e que dê conforte os corações dos seus familiares. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Maninho. Esse minuto de silêncio será respeitado ao término da sessão, juntamente com os demais que já foram solicitados. Minuto de silêncio também, nobre vereador. Boa noite, vereador Ciborgue. Veio pedir 1 minuto de silêncio para Ana Caracoel Delgado, tia da nossa grande amiga Antônia Varoto, que faleceu na terça-noite, ainda não deu tempo de pedir aqui na sessão, faleceu com 102 anos. Obrigado. Poderia repetir o nome? Vai passar para a gente, para a mesa dos trabalhos, por gentileza. Vereador, esse minuto de silêncio também será respeitado ao término de nossa sessão. Vereador José Dimas. Vereador José Dimas está inscrito, por gentileza. Com a palavra, nobre vereador José Dimas. Os pareceres já foram dados dos projetos, nobre vereador. Antes do nobre vereador José Dimas, eu gostaria de passar a presidência para o presidente vereador Juvenil Silvério, que assumisse a presidência, por gentileza. Muito obrigado ao vereador Rogério Ciborgue por ter assumido os trabalhos da mesa. Com a palavra, nobre vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de pedir a supressão da leitura dos processos constantes na pauta de hoje e os seguintes adiamentos. Por 2 sessões, peço o adiamento do processo de autoria da vereadora Dulce Rita, número 8963/2014, cujo projeto de lei é 250 de 2014. Adiar por uma sessão também de autoria do vereador Fernando Petit, o processo 5791, projeto de lei 189 de 2017. E adiar por uma sessão o processo 9824, projeto de lei 327 de 2017, de autoria do vereador Ciborgue. Obrigado, presidente. E também peço a leitura do substitutivo de autoria do vereador Robertinho da Padaria e Dulce Rita, processo número 13058 de 2017.
PLC número 23. Obrigado. Conforme pedido do nobre vereador José Dimas, o processo número 13058/2017, é o projeto de lei complementar número 23/2017, autoria dos vereadores Robertinho da Padaria, Dulce Rita, um substitutivo. As comissões Justiça, Economia e Educação, prazo de emendas 6 de novembro de 2017, o rito é ordinário, onde autoriza o Poder Executivo a compensar créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa mediante a concessão de bolsas de estudos em cursos presenciais de graduação a munícipes que não possuam condições financeiras. Com a palavra, vereador Zé Dimas. Senhor presidente, depois de uma conversa com o vereador Valdir Alvarenga, para discutir melhor o seu projeto, peço para adiar por uma sessão o projeto de autoria do vereador Valdir Alvarenga, processo número 11.877/2017, projeto de lei 353 de 2017. Peço ainda a retificação, que talvez tenha confundido na leitura, o processo para adiar da vereadora Dulce Rita, processo número 8963/2014, cujo projeto de lei é 215, não 200, adiar por duas sessões. Projeto de lei 215 de 2014. Obrigado. Parabéns ao vereador José Dimas, pela liderança, conhecido por todos como o conciliador. Parabéns, vereador. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Informo a todos os vereadores que estamos em processo de votação. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Em votação, pedido verbal do vereador Rogério Ciborgue. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Em discussão. Da família. É a rua, tá? Ela não tá aí. Em votação, redação final ao processo 9096/2017. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Todos os vereadores presentes, nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, gostaria de pedir a inversão de pauta. Em votação, pedido verbal do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Todos os vereadores presentes e nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Para votar o projeto que eu pedi da dona Lívia. Em discussão, o projeto de lei 345, processo 11.180/2017,
Para falar no projeto, o autor da propositura, nobre vereador Rogério Ciborgue. Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério. Agradecer aqui a todos os vereadores também, para a gente poder ter invertido essa pauta, para que a gente pudesse votar o projeto de lei número 345, onde dispõe sobre a denominação da Rua 12, localizada no loteamento Colinas do Paraty, em São José dos Campos, de Rua Olívia de Souza Santos. A família está presente aqui. O Petit estava lembrando agora, o vereador Sérgio Camargo também, né? Que também é amigo da nossa amiga Giselda, né? Então aqui a história da Dona Olívia, para a gente lembrar um pouquinho, né? Então segue a foto da Dona Olívia aqui que está no painel. A Dona Olívia de Souza Santos nasceu no dia 6 de março de 1935, em São Francisco Xavier. Mas ela foi registrada dia 20 de março de 1935, que na época, né, vereador, o registro podia acontecer depois. Era comum, né, registrar dias após o nascimento. Seus pais saíram de São Francisco Xavier porque a lavoura não estava dando para o sustento e se mudaram para São José dos Campos, na época. Com 16 anos, a dona Olívia, ela se casou com o seu José dos Santos, mais conhecido como seu Orlando. E vieram os 8 filhos, a Sônia, a Vera, o Enio, o Roberval, a Giselda, a Claudete, o Sérgio e o Luiz Fernando. Hoje estão aqui presentes a Sônia, o Enio, o Roberval, a dona Odila, que é nora, o seu Sérgio também, que é o neto da dona Olívia. Depois de alguns anos, ela foi convidada a trabalhar no Colégio Olavo Bilac. E depois de um tempo, ela foi registrada em maio de 66. Em 79, o seu esposo faleceu e a dona Olívia continuou trabalhando no Bilac. E no Colégio Olavo Bilac, até o vereador Petit, quando estudou lá, a gente estava lembrando agora, foi onde ela fez a sua história, né? Porque ela era conhecida como Vó Olívia. Lá na biblioteca, ela ficava entregando os livros para a gente lá na época, lá, e isso era muito quente, sabe, vereador, aquelas dela poder ajudar a gente. Uma curiosidade da dona Olívia é que ela não era letrada, mas ela respirava e absorvia todo o conhecimento que a escola, né, podia partilhar para a gente lá na época, né? Então, isso era muito legal. Ela trabalhou de 1966 até dia 20 de outubro de 2000, lá no Bilac. O vereador Calazans também conheceu, né? Também estudou lá no Bilac. Então, acho que a maioria aqui dos vereadores conheceu a dona Olívia, né? Então, primeiro no Colégio Olavo Bilac, e depois ela foi para o Bilaquinho, a escola infantil do Colégio Olavo Bilac, que era ali do lado. E foi assim que ela viveu, com alegria, com amor, criando os 8 filhos, sendo avó de 15 netos, sendo referência, né? Uma mulher guerreira, né? Na rua Lava Peça, onde morou a vida inteira no bairro da Vila Maria. Então, por isso, eu gostaria, né, de solicitar que os vereadores aprovassem, né, votassem favoravelmente a esse projeto de lei que vai ser votado em seguida, né, denominando a Rua 12, localizada no loteamento Colinas do Paraty, em São José dos Campos, de Rua Olívia de Souza Santos. Termino com uma frase que pessoas que trabalharam como ela disseram: somos graduados e mestrados, mas não temos a sabedoria da dona Olívia. Muito obrigado, vereadores, e eu conto com o voto positivo de todos. Muito obrigado. Com a palavra, pela ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o vereador Ciborgue pela iniciativa, né? Fico feliz de poder estar homenageando também a dona Olívia, votando favorável à denominação da rua com o nome da dona Olívia,
né? A dona Olívia, a minha esposa, trabalhou no Olavo Bilac, no Bilaquinho, durante muitos anos, conheceu a dona Olívia e com certeza vai ficar muito feliz com essa homenagem que a dona Olívia está recebendo aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. Tá? Obrigado, vereador, obrigado e todos aí votem favoráveis a esse projeto. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente municipal. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, pela ordem, vereador Rogério Ciborgue. Agradecer aos vereadores aí pelo voto favorável aí, muito obrigado, né? Porque quem conheceu a dona Olívia, né, sabe o carinho que ela tinha por todos ali no Olavo Bilac. Então, muito obrigado. Tenho certeza que dentro de alguns dias a rua já receberá essa denominação. Muito obrigado. Em votação, o processo 10.216/2013. Esse processo possui um substitutivo. Substitutivo número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores que votaram esse projeto aqui, porque, na verdade, esse daqui já era um serviço que existia na rede pública de saúde, facilitando as comunidades isoladas no agendamento de consultas dentro das UBSs. Infelizmente, isso aí foi retirado e agora eu entrei com esse projeto de lei para que retornasse esse serviço, porque as dificuldades do pessoal que mora muito longe das unidades, tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de transporte. Isso daqui é uma maneira de facilitar os agendamentos das consultas. Então, eu queria agradecer a todos e falar para as fazendas lá de Eugênio de Melo, conforme prometido, está aí aprovado o projeto de lei para facilitar a vida deles. Em votação, o processo 8415/2017. Projeto de lei 283/2017. Com a palavra, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só gostaria de ressaltar esse projeto, a importância para a nossa cidade desse projeto, porque ele é um projeto na área da saúde. Hoje, né, nós estamos de novo falando da questão da saúde, e ele é um projeto que dispõe sobre o tratamento isonômico para todos os tipos de pacientes, seja particular, SUS ou convênio médico. Para aquelas empresas que prestam serviço à Prefeitura de São José dos Campos e fazem exames laboratoriais, porque hoje a gente percebe, muitas vezes a gente recebeu algumas reclamações de que há um tratamento diferenciado para as pessoas que fazem exames laboratoriais, seja do SUS, convênio médico ou particular. Então, essa lei vem ressaltar que é preciso dar um tratamento isonômico, ou seja, o tempo de entrega do exame, do resultado do exame, para todos tem que ser o mesmo, independente se é da rede particular, independente se é do SUS ou de algum laboratório que está entrando. Precisa haver uma igualdade para que não haja nenhum tipo de discriminação por conta do tipo de exame, mas sim que seja entregue com a mesma agilidade, com a mesma isonomia para qualquer um que seja SUS, particular ou convênio médico. Por isso eu peço a aprovação desse projeto nessa casa, para que a gente possa privilegiar aí a todas as pessoas que fazem uso da rede pública de saúde. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores.
Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, é só para fazer um comunicado. Eu queria cumprimentar aqui o senhor Luigi, que está aqui, nosso representante lá através da Prefeitura, do Conselho Municipal da Juventude, um dos organizadores, que tem trabalhado muito para fomentar todo esse grupo. E ele veio aqui também para comunicar a gente que nesse sábado agora vai estar sendo feita a eleição, né, para eleger os representantes da juventude da sociedade civil, em vários espaços que tem dentro do Conselho Municipal da Juventude. Então ele deixa aqui o convite para a possibilidade daqueles que puderem lá e participar da eleição. Então esperando mais de 800 jovens lá, para participar de várias áreas da sociedade civil, da igreja, da área privada, da área política, vários jovens. Então deixo aqui o convite, né? E vai ser nesse sábado, lá no Centro da Juventude, das 14 horas às 17 horas. Então, tá bom, Luiz? Deixo o convite aqui a todos. E também cumprimentar aqui o senhor Valdecir Fonseca, presidente aqui presidente aqui de São José, né, do Patriotas, o PEN, né, futuro Patriotas aí, está aí também passando pela cidade, ele que representa o presidente da Nacional também do PEN, que é o senhor Adilson Barroso, né, que vocês têm feito um trabalho muito grande no Brasil inteiro, junto aí com o deputado federal, o Jair Bolsonaro. Obrigado também a presença de vocês aí, a gente agradece aí, a gente tem conversado bastante aí, vocês que estão com um projeto muito bacana. Parabéns aí a vocês, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Está suspensa a sessão por alguns instantes. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, peço para incluir para a leitura o processo número 14.113/2017, processo de resolução número 09. Obrigado.
Solicito ao vereador Rogério Cibó que faça a leitura do processo da pauta. Protocolo 14.113/2017, é o PR9, Comissão de Justiça, rito urgente, o prazo para emendas até dia 26/10/2017. É o projeto de resolução onde altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de São José dos Campos. Passaremos ao instante de silêncio pelo passamento de Irmã Maria Domitila de Jesus Hóstia, Senhora Abigail Araújo, Professor Dimas de Andrade e por Ana Caracuel. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão. Você acompanhou ao vivo mais uma sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. Lembrando que, se quiser rever, a íntegra desta sessão está disponível no nosso canal do YouTube. Fique agora com a nossa programação. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui.